Eu demorei muito tempo para começar a pintar. Sou filho de um escultor e minha infância era dentro de um ateliê, com blocos de madeira, blocos de pedra, formões, eram grandes talhas. E é curioso porque eu nunca vou saber se isso houve alguma influência ou não. Mas eu comecei a desenhar, gravar. Minha formação, na verdade, é em desenho e gravura. Demorei muito tempo para a pintura, porque eu achava que eu nunca conseguia fazer ainda nada na pintura que havia o nível que eu já conseguia no desenho. Então a pintura, na verdade, é um processo que eu construí durante muito tempo, talvez uns 10, 12 anos, já como um artista profissional, para realmente assumir a pintura. Mas eu sei que eu quero ser pintor com 8, 10 anos de idade. É curioso isso. Mas não sei que ponto inicial se deu. Eu acho que eu entendo tudo como um processo para a pintura. Então eu acho que eu sempre pintei de certa forma. A partir de quando você se reconhece como artista? Essa palavra para mim é muito complexa. Eu acho que tem uma carga de vaidade muito grande. É uma vaidade muito grande de fato. Eu sempre me vi muito mais como um marceneiro. Venho de uma família de artesãos. Então o exercício braçal já é da construção de algo, da pesquisa, mas entender o processo de você pegar algo bruto e chegar a lapidar. Estou falando isso antes, explicando um pouco essa palavra. Mas como autor, me dedicando às artes, eu pensei que você fosse fazer perguntas fáceis, você está fazendo as mais complexas. De fato, não sei. Acho que é um momento especial em Barcelona, quando eu estudava gravura e eu fui para Barcelona num momento muito especial, porque eu precisava ter um pouco essa confirmação, se era um pouco... Até aquele momento eu não entendia bem se era ofício ou se era um meio ou que era um prazer. Eu era estudante de arquitetura e fui estudar artes em Barcelona. E para me ajudar, de certa forma, nos cursos, eu trabalhava gravuras, desenhos e ia vender na praça, ia vender no bairro Gótico. Sentava, botava, eu tenho que procurar essas fotos, depois é interessante, tem algumas. E houve um momento específico onde eu me vi ali, e eu me lembro que eu passei algum bom tempo vendo o lugar que eu havia escolhido, quer dizer, falando, eu acho que 99, começo de 99, e que para mim ficou claro de que aquilo não era uma galeria. Então as pessoas que paravam, sentavam, conversavam comigo, é porque havia, de certa forma, um interesse, havia um certo convite. E houve talvez uma conversa com um senhor que era um professor da universidade, acho que ele era pintor, era escultor, já não me recordo, e nós tivemos uma conversa muito longa. E me veio muito esse pensamento, a partir do momento que havia a coisa espontânea, quer dizer, as pessoas não me conheciam, não sabiam quem eu era, não era uma galeria, era uma rua aberta. Eu acho que a partir desse momento foi quando houve de fato a construção mais afirmativa disso. Mas muito cedo se tornou o meu ofício. Eu fiz a faculdade inteira de arquitetura dizendo que era meu meio e não... Quando eu me formasse, eu não ia ser arquiteto, que não era essa é a minha formação intelectual. Então, eu sempre busquei, de certa forma, isso. Eu sei que eu não respondi nada, mas estou tentando aqui, na verdade, pensar um momento. Minha vida toda não há momentos de crivo, não há momentos de mudança, de sentença, a partir disso é isso. Os meus ciclos nunca são muito claros. Os ciclos são formados em um processo muito longo. De uma forma muito presunçosa, eu falo muito da palavra Odisseia. Porque ela responde um pouco mais isso.
tirando toda a nobreza heróica ou da palavra, mas eu penso a palavra Odisseia como uma travessia mesmo, como um percurso. E eu me imponho muito rigor. E me ponho assumindo todas essas tarefas hercúleas, todas essas tarefas ciclópicas, como é de fato uma Odisseia, para que as coisas aconteçam. Assumir as artes, viver exclusivamente disso, sem fazer concessões, com trabalho autoral, na periferia da zona homogênea ou hegemônica do que se faz arte no país, no mundo, quer dizer, e se manter na periferia, é tão inviável que a única possibilidade disso realmente acontecer é se dedicar com toda a paixão possível, com todo o empenho possível, com todo o rigor possível. Eu me cobro muito isso. Aprendendo também, e desde muito cedo, eu acho que essa é a lição, talvez do ateliê de escultura do meu pai, ou das histórias sobre o meu avô artesão, de que é fazer todos os dias que me faz ser pintor. E não a grande exposição, o reconhecimento, a grande crítico, a venda, é pintar todos os dias que me faz ser pintor. Por isso a importância e a luta por ter o espaço, o ateliê, pelo exercício. E talvez isso sim justifique a história da pintura. Pintura como a escultura ou a gravura são ofícios que exigem muito um trabalho braçal, exigem muito uma dedicação artesanal. Por mais que eu tente, compreenda um pouco, ou esteja dentro de um processo, o que eu faço, dentro de um laboratório, mas eu costumo trabalhar dentro de séries, e séries que duram 2, 3, 4 anos, mas é na construção, é no fazer, é na tessitura, é no sujar as mãos, onde se descobre o caminho disso, onde se descobre o que de fato eu faço e as surpresas. Então, eu preciso do trabalho braçal, preciso do trabalho diário. Quer dizer, isso é que me mostra o caminho. E as novas descobertas. Quer dizer, quando você está trabalhando, pintando, de repente, no meio do processo, acontece algo novo, uma certa surpresa. Nesse momento, paro, tiro o quadro, ponho em outro lugar, observo durante algum tempo para poder revisitá-lo. Mas é um percurso no final, né? Meu tema é autobiográfico. E aí eu sempre penso que não há muita justiça em afirmar isso ou fazer isso de sentença, porque eu acho que tudo é sempre biográfico. Quer dizer, toda imagem é uma afirmação, uma negação de um discurso, mesmo quando esse é inconsciente ou não é percebido. A partir desse momento, tudo, de certa forma, te revela. No meu caso, por ser um trabalho narrativo, é muito mais expresso isso. E eu me percebo de uma forma completamente desnudada nos trabalhos. Assumir isso, às vezes, é um pouco difícil. Mas eu, de certa forma, falo sobre memória, falo sobre ausência, falo sobre silêncios, falo sobre envolvimento, falo sobre sexualidade, falo sobre uma série de ações, circunstâncias que narram as minhas histórias, narram um mundo muito idiosincrático, um mundo muito pessoal. Então eu tenho uma caravana de imagens que às vezes rodam em carrossel de uma forma muito veloz e são essas imagens, ou essa poética que eu tento falar um pouco, ou pintar um pouco que narra o meu estar no mundo. Então, na verdade, o que eu tento fazer é um pouco essa compreensão do que me cerca. É um certo exercício de me compreender e compreender o outro. Nós somos muitos. Somos muitas coisas. Eu sempre penso que sou muitos e que o meu exercício, a minha odisseia no final, é a construção e que toda essa pintura, todo o desenho, toda a gravura, toda a palavra que eu escrevo é apenas um registro desse caminho, desse percurso. Mas que ao final eu tento
juntar todos estes muitos, ou apresentá-los, ou caminhar para a persona una, utópica, ou pelo menos que sejam poucos e que eles se reconheçam. Mas talvez o que haja mais presença em mim seja a ausência, seja a memória. Talvez o cotidiano seja a construção de novas memórias ou outros caminhos que negam, afirmem essa memória. Então, a imagem e a consciência de um trabalho cada vez mais brumoso, porque recontar essas histórias. Eu acredito que quando você traz essa memória, ela é sempre falha. Porque ela, obviamente, parte sempre da minha percepção. E tudo, todo fato, todo encontro, toda circunstância, o tempo, o espaço diverso, ela tem diversas percepções. Tem a minha, tem a do outro, tem a percepção do instante, tem a percepção gerada por vários itens. Mas a construção dessa memória, desse novo fato, contado e recontado, e que a cada momento eu tenho novas informações ou novas percepções, onde eu construo e somo lacunas, vai me dizendo o que sou. E, de certa forma, vai me libertando, liberando, ou me dando novas opções para outros caminhos. Então, de certa forma, é encarar um pouco o que foi. Mas o que foi não como um norte, mas para me desfazer de lastros. Eu, não sei porquê, carrego muitas coisas. Carrego um lastro, um fardo, às vezes, de muitas memórias. Não sei se pela dislexia, mas eu tenho uma memória intrusiva. Eu sou capaz de transcrever uma conversa que eu tive com alguém de uma forma completamente aleatória há 8, 10 anos atrás, e transcrever e falar e descrever cheiros, cores, tatos, lembrança. Isso às vezes é muito, isso às vezes transborda. Então, às vezes talvez a restauração dessa ausência é recontar o envolvimento com essa memória, recontar de uma outra forma, ou recontar encarando e desfazendo qualquer equívoco, talvez. É até legal esse como teste, porque eu vou realmente pensando nisso. Em outro momento, eu acho que isso vai ficando mais claro e objetivo. Me ajuda muito. Essa é a diferença do texto, porque no texto, na verdade, eu converso antes do texto comigo diversas vezes e aquilo vai se confluindo, né? Muito bem elaborado. E até assim, Agora tá perfeito. Agora sem problema. a objetividade ela é boa de repente, pro material da exposição, mas ela não é o principal. Não, eu acho que de repente até legal é fazer realmente uma coisa de muito corte. Você ir somando e, né? Isso pode ser legal, né? Bom, eu queria... Eu vou seguir o roteiro, apesar de virem outras ideias agora, mas a gente explora de repente num outro momento. Tá. Vou seguir só o roteiro porque eu já fiz umas perguntas fora e não é legal. Bom, Rhea, que tipo de relação você estabelece entre a sua pintura e a literatura? A literatura é extremamente presente no meu trabalho. A palavra é muito presente. E eu consigo sempre pensar em várias respostas para isso, ou por quê. A primeira foi da real descoberta que a literatura me trouxe. Principalmente a poesia. A síntese que a poesia faz. E aí eu posso até descrever alguns poetas que falam a mesma coisa, e é o que eu tento trazer para o meu trabalho. Quer dizer, houve primeiro essa grande lição da síntese, da compreensão com o mínimo de palavras, com usar o mínimo de possibilidades, de tirar qualquer artifício, qualquer excesso. Mas, na verdade, a poesia e a literatura, a grande lição para mim é me falar sobre a humanidade. A literatura que me ensinou sobre a humanidade. Não a humanidade de uma forma maior, mas que somos uma massa una e que passamos
por diversas trajetórias, diversos percursos que se repetem sempre. O medo, a insegurança, o amor, o pranto, o gozo, a decepção, a ira, a raiva, a força, me ensinaram que é uma trajetória que dessa mesma forma, do passo audaz, do passo intrépido, mesmo quando assustado, se repete diversas vezes. Só isso para justificar como é que um poeta andaluz do século XIX, numa manhã de 1919, em Nova York, consegue escrever um poema onde, mais de 100 anos depois, eu consigo identificar-me de uma forma tão intensa, tão visceral, de haver um pouco essa ligação e de imaginar-me lido ali, como se eu escrevesse aquilo. Obviamente, tempo, espaço e circunstância abissal entre as duas coisas. Mas a repetição, de certa forma, disso, do amor e morte, e nesse processo de amor e morte, de paixão, construção que todos nós percorremos, inevitável, e que não há como se esconder disso, não há máscara ou verdade que consiga esconder ou ser guardada nesse processo, é a grande lição. E aí entra no meu processo criativo. Além de ser muito presente e de ser também um exercício meu como autor, de escrever, de usar um pouco a palavra e de pensar a palavra de uma outra forma também, talvez também pela dislexia, para mim desde criança sempre foi muito fácil pensar na palavra, deslocá-la de qualquer contexto, pensar na palavra objeto, pensar na palavra força. Eurídice Fontella Eurídice Fontella, que é talvez a grande poetisa brasileira desconhecida, fala que toda palavra é crueldade. E eu sempre penso na palavra crueldade me trazendo a palavra crua. Toda palavra é crua, tem peso, tem cor, é incisiva. E merece todo o respeito por isso. Mas toda essa palavra é sempre um convite ou é um caminho para a minha poética. E é a poética como ambiência. A poética como um convite para todas essas conversas internas, para liberar, de certa forma, esse carrossel de imagens que eu guardo e que eu celebro em festa, ou que me atormenta às vezes, para tanger. A palavra tange a imagem em mim. De certa forma, é um pouco isso. Essa é a grande importância. E quando eu tive, de certa forma, a consciência disso, começa a haver a presença maior da palavra, o cuidado, o guiar, onde está, ou que palavras, ou que autores conseguem, de fato, aumentar esse convite. Então, posso falar em Paul Auster, Paul Celan, Eurídice Fontella, Hilda Hilst, Borges, Garcia Lorca, Ferreira Goulart. Todos, de certa forma, constroem essa trama, essa rede que eu abraço. João Cabral de Melo Neto. É muito estranho o que acontece no Brasil. Se você vai fora, você vai em Nova York, Berlim, Barcelona, Londres, a pintura nunca deixou de ter espaço. Na verdade, é uma tolice pensar, até antes mesmo de elaborar melhor isso, primeira coisa, eu vou fazer de uma forma extremamente grosseira a síntese do que é da minha visão de arte contemporânea. De uma forma grosseira e rasa, posso dizer que, de certa forma, a contemporaneidade, ou melhor, a arte contemporânea, e como encarada e como vista como esse segmento, ela nada mais é do que a falência do objeto. Quer dizer, não há mais a criação, a pintura de um objeto, a criação de uma escultura, de uma gravura, de uma música, seja qualquer autoria, não há mais o fim, isso é um meio. Na verdade, é o gesto inacabado, de fato. É a construção desse percurso e de que toda obra nesse processo é apenas um registro disso. Se eu, como a maior parte dos curadores, concordam com isso, então não há como categorizar o que está fora disso. A pintura é o meu registro.
o desenho, a gravura, são o meu registro, como poderia ser qualquer outra coisa. E foi a ação eleita por mim, para que eu guardasse e mostrasse toda essa obra. Quer dizer, nenhum artista, nenhum autor pode ser julgado, sentenciado, ou falado, ou descrito por uma obra, mas pelo seu percurso, pelas diversas séries, pelas diversas possibilidades que ele constrói, que no final fazem um caminho só. Eu acho que há uma resistência na pintura, e uma resistência extremamente equivocada. Pensar de uma forma muito simples a arte contemporânea, de uma forma sintética e rasa, como uma falência do objeto como fim. Quer dizer, o objeto, seja qual for sua autoria, a música, qualquer pintura, gravura, escultura, ela na verdade é o registro de uma ação, é o processo que interessa muito mais. Então, se eu penso nisso, qualquer objeto feito é um registro, seja uma foto, seja uma gravura, seja uma pintura. Por si só isso já nega a possibilidade de uma resistência, ou pelo menos dá base para que não houvesse. Fora do Brasil, a pintura é o que é contemporâneo. A pintura nunca deixou de ter o espaço, não só por já serem zonas de circuitos. Por exemplo, no Brasil existem vários circuitos e há uma certa resistência com a arte institucionalizada. Quer dizer, há uma série de curadores que legitimam, de certa forma, a resistência ou a falência disso. Quando não há. No meu caso, é a minha forma do registro do meu percurso. É o que eu faço, é o meu ofício. E eu elegi. É o que foi eleito por mim para demonstrar, de certa forma, isso. E talvez até pelo próprio fato disso ser resistente também. Por isso a pintura. Acho que das outras vezes eu consegui formular isso bem melhor, mas depois a gente pensa nisso. Porque é interessante fazer isso, até como eu tinha colocado de fato no texto, né? Essa construção, de certa forma, da resistência. E tem muita gente voltando a pensar a pintura e voltando a trazer a pintura aqui. Eu acho que é inevitável que haja o espaço. O problema é que quase sempre o Brasil está atrasado 15 anos. Pelo menos eu estou falando do sistema curatorial, dessas instituições, tudo demora um pouco aqui a se consolidar, ou a resistência pelo novo. Mas é curioso, porque você viaja, você vê a pintura com toda a força. É inevitável a vinda da pintura novamente, de ter o espaço que se deve, como registro de fato. Bom, primeiro preciso falar de que o que eu pinto hoje está em transição do que eu venho pintando. Quer dizer, um percurso onde eu venho conscientemente retirando matéria, deixando o gesto mais simples, o traço mais espontâneo. Eu estou desnudando, de certa forma, a pintura que eu fazia antes e colocando mais luz. A sombra, ou todo o elogio da sombra que eu fazia antes, todo o louvor da forma mais sóbria que eu fazia antes, eu estou deixando vir mais luz, estou abrindo um pouco isso. Então, estou revelando, de certa forma, as personagens. A narrativa está ficando mais explícita, porque eu assumo mais a palavra, e a palavra é narrativa. A partir disso, eu venho tentando retirar a pintura de espátula, que é o que eu faço, que é o que eu construo, de certa forma, de uma forma mais bruta, de um gesto mais incisivo, e voltando ao pincel, com grandes aquarelas. Quer dizer, hoje, de certa forma, eu assumo o gesto, essa narrativa inacabada. Eu deixo o grafite, o desenho de base aparecer. Quer dizer, a própria aguada que eu trabalho, úmido sobre úmido, me dá a possibilidade da improvisação ou do que eu não tenho controle. E eu assumo isso cada vez mais.
Cor é luz, e essa luz está presente. O que eu faço é restringir o máximo possível essas opções. Porque o que me interessa é poder contar o máximo com o mínimo de informações. O processo, de uma forma extremamente rigorosa e severa, é de retirar elementos, de deixar o mais bruto e simples possível, porque aí eu vou conseguir comunicar da forma mais franca, mais honesta e mais direta possível, com o mínimo. Mas ao mesmo tempo, não o branco e o preto, ou talvez seja essa a grande lição da gravura. Quer dizer, a gravura em metal ou a xilogravura, que também há uma possibilidade de inserção de cor, mas da forma mais bruta e mais clara, você assume a incisão da luz, do branco, do próprio branco do papel. E nisso é uma lição de que você pode, da forma mais franca, conduzir o que se quer falar, conduzir o diálogo. Isso me interessa muito. Eu falo isso da gravura porque, de certa forma, toda essa minha pintura tem muito da linguagem, dessa construção brumosa, seja da ponta seca, seja da incisão, do formão, ou da água tinta, e eu deixo isso na própria tela. Há uma gama de tonacidade muito grande entre o branco e o preto, entre os diversos pretos que eu utilizo. Então, claro que há cor, mas da forma mais sóbria possível, com o mínimo de elemento. De certa forma, isso me garante a condução do olhar ou do espectador, o convite que se faz da pintura para uma série de diálogos com o mínimo de sedução possível. Já há dimensão maior que isso, de certa forma, já é um atrativo. Mas a cor é muito forte. No meu caso, não. Não que ela seja desnecessária, ela não é. Ela é presente, mas de uma forma sutil. Isso me interessa muito mais. Você falou alguns elementos que, não sei se porque a gente já conversou, mas toda vez que você está falando de mínimo, de retirar, de limpar, né, quando você também associa isso à gravura, né, isso me remete a uma cultura que não é ocidental, é oriental. Eu não sei se é por influência desse livro que você me mostrou hoje de manhã, mas você já tinha me falado dele anteriormente. Existe uma conexão muito clara e racional em relação a isso? Ou não, isso é só um dado, uma referência que é longínqua, que não se estabelece? O meu trabalho, de fato, é muito autoral. Então, as referências, obviamente, são as minhas referências e o que me traz para isso. Mas, por exemplo, eu fujo de uma série de rótulos de uma forma muito natural. Se você falar da pintura brasileira ou da arte brasileira ou do que é exposto, e eu posso falar diversos nomes, vai pensar sempre em cor, sempre na sensualidade da cor, da coisa tropical, da sensualidade da cor. Isso nunca me interessou. Na verdade, vem da coisa sóbria, vem não do minimalismo. Minha pintura não é minimalista. Eu estou muito distante disso, estou muito distante dessa construção. Mas há uma proximidade, sim, com a estética oriental. E talvez até muito mais nipônica, quando eu penso que autores como Kawabata, que foi o Prêmio Nobel de 68, Kyoto, Beleza e Tristeza, O País das Neves, são narrativas silenciosas, são narrativas que há de se ter o silêncio contemplativo ou prólogo para a ação de conversa com o trabalho. Eu, de certa forma, essa pintura, com o mínimo de sedução, com o mínimo de elemento, faz um convite ao olhar atento e não ao impacto. Não me interessa o impacto, me interessa a construção desse percurso para que se haja esse diálogo ou não. Talvez não se faça com o espectador. Na verdade, isso é uma mera consequência. O diálogo já se faz comigo, é esse processo que me interessa muito mais. E é um processo que serpenteia o olhar com o mínimo de impacto possível. É um convite muito, muito sutil.
Acho que isso explica muito de fato disso. Eu nunca busquei o caminho mais fácil, eu sempre entendi que era necessário fazer o que deve ser feito. Então é uma construção que talvez em algum momento eu consiga fazer a pintura que um dia eu possa fazer, a pintura que eu desejo fazer. E são todos elementos que contam, de certa forma, esse processo. Mas, tanto que é uma pintura que pouca gente consegue, de fato, adentrá-la. Não é um trabalho hermético, mas é um trabalho que precisa ser desbravado, precisa ser educado, o olhar, baixado, de certa forma, a intensidade, o nível de ruído para que você possa estar com o trabalho. Cada vez mais eu penso que o meu trabalho faz, sem ter esse objetivo, mas faz esse convite para a pausa. Tem a última pergunta, ainda dá ou a Lu já mudou? Eu acho que a Lu já mudou. Já mudou, mas... Bom. De certa forma a gente até ajuda para um outro momento a gente reformular isso até melhor, né? Até nesse horário, você vê como o outro lado já é bem mais iluminado, já ajuda muito mais. Então, deixa eu fazer a última. Então, Ian, e ela... Essa luz está muito na cara dele. Isso aqui vai fazer muita sombra. Você quer apagar? Estou dizendo que vai ser a solução. Não, você está querendo deixar uma coisa, daqui a um pouco vai ficar bem Caravaggio. Ninguém, de fato, foi mais teatral do que Caravaggio. Tá bom? Bom, então só para concluir, que tem a ver com o que você já estava falando mesmo, né? Com essa explicação que você estava dando. Quando é que tendo em vista que você falou de trajetória, de percurso... Só vai ficar fogo de interesse. Não, tá. Tendo em vista que você falou de trajetória, de percurso, de caminho e inclusive, né, de Odisseia, que é esse percurso de uma vida, como é que você sabe que um trabalho terminou, você terminou um trabalho seu? eu não sei, o trabalho me diz. E alguns, isso é fácil, alguns ele está pronto, ele fica pronto, aquilo completa. Aquilo me dialoga de fato, aquilo fecha de certa forma, a minha análise ou a minha visão do que eu havia pensado ou do que ele me oferece. Alguns trabalhos, esse exercício é árduo, alguns eu não consigo ver isso. Alguns até hoje, mesmo depois de firmados, ainda me inquietam de certa forma alguma coisa. Mas é um tiro de misericórdia você findá-lo. Isso talvez seja a coisa mais complexa para pensar, porque no caso dessas obras não há um estudo pré-estabelecido. Quer dizer, claro que eu penso, eu posso falar de luz, de composição, de textura. São trabalhos que pelo gesto muito espontâneo e há de se ter por essas aguadas em aquarela e de como eu jogo a água, de como eu deixo que de certa forma as coisas aconteçam, eu perco às vezes o controle. E isso também me interessa. Me interessa o se perder nessa tessitura, nessa construção. Então, a partir desse momento que eu não tenho pré-estabelecido a imagem final, que ela vai se construir, ela me surpreende às vezes. E às vezes eu realmente não sei. Às vezes eu posso voltar em um trabalho já feito, já guardado de muito tempo depois. É uma conversa. Eu converso com a tela, com a matéria, com a tinta. Em algum momento, essa conversa se faz plena, se fecha, não há mais pergunta. Ou as respostas ficam comigo. Talvez seja um pouco isso. Eu não sei responder isso mesmo.